Muito bem, amigos, amigas, aí está as Escritura Sagrada, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Você precisa conhecer de uma capa na outra, Você precisa conhecer as Escrituras de frente para trás, de trás para frente, porque é urgente conhecer o livro sagrado, Escrituras Sagradas, que é composta de duas escrituras, as Escrituras hebraicas e as Escrituras cristãs. Muito bem, meu amigo, você está assistindo o Bispo Mariuzan no youtube.com. Inscreva-se no canal do Bispo Mariuzan, dê a sua curtida, o seu like, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com o WhatsApp, compartilhe com as redes sociais, compartilhe com a sua igreja, com a sua religião, igrejas evangélicas, igrejas protestantes, igrejas cristãs diversas. É tempo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Aqui no canal do Bispo Mariuzan você vai ouvir mensagens profundas, extraídas da Escritura Sagrada. O tema, nesse momento, guerras. Se você for lá em Mateus 24, ali se fala de guerras. Quantas guerras tem havido desde o princípio do mundo? Quantas guerras Israel teve que enfrentar? A partir do momento que Deus escolheu Israel. Gênesis capítulo 12, com a chamada de Abraão, iria nascer a nação judaica, a nação de Israel. Através de Abraão, homem de fé, o pai da fé, ou na fé, juntamente com Sara, geraram um filho que se chamava Isaque. E daí surgiu a nação de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Mas acontece, meu amigo, que Abraão teve outros filhos. Abraão teve 8 filhos, se você não sabe. Tem gente que é igual papagaio, só repete o que ouve por aí. Abraão, o Abraão da Bíblia, teve 8 filhos. Você não sabia? Abraão teve 8 filhos. Com Sara teve Isaque, com Agar teve Ismael. E depois que Sara morreu, Abraão casou com Quetura e teve 6 filhos. Está na palavra de Deus. Então, Abraão, da Bíblia, Abraão das Escrituras hebraicas, teve 8 filhos. Isaque com Agar, Isaque com Sara, Ismael com Agar, e após a morte de Sara, você acha ali Gênesis 23, 25, por ali assim. Abraão, então, depois da morte de Sara, casou com Quetura e teve 6 filhos. Total de filhos de Abraão, 8, se você não sabia. Mas o filho de Abraão com Agar, Sara não podia ter filhos, já estava em idade avançada,
ou era estéril, alguma coisa assim. Então ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, e dali nasceu Ismael. Mas para encurtar a história, Abraão acabou despedindo Agar e Ismael para o deserto, porque a visão espiritual de Sara estava aguçada. E Sara, ela estava interpretando os acontecimentos de forma espiritual. E Sara sabia que Isaac seria o filho da promessa. Seria através da descendência de Isaac que nasceria o Messias, Jesus, um dia no futuro. Então, uma linhagem espiritual de Abraão, Isaac e Jacó. Muito tempo depois, uns 2000 anos depois, nasceria o Messias, Jesus. Por outro lado, Ismael, filho de Agar também, tendo Abraão por pai. Então Ismael era filho de Abraão, parte de pai. Quando eles foram despedidos para o deserto, porque Sara, com discernimento espiritual, lembrando das promessas de Deus, ela discerniu. Mas Ismael, lá no deserto, com sua mãe Agar, tendo sido despedido da família de Abraão, para não conviver juntos, não é porque Sara teve ciúme, não é porque Sara fez uma injustiça, não é porque Sara estava com inveja de Agar por ser mais nova, não é nada disso. É porque a palavra de Deus tem que cumprir. E Deus então dá uma descendência espiritual a Abraão, a descendência da promessa. Aliás, Abraão viveu na época, na quarta dispensação, a dispensação da promessa. Pois a Escritura Sagrada de Gênesis ao Apocalipse divide o tempo da humanidade em 7 dispensações, 7 períodos de tempo desiguais, 7 eras de tempo desiguais, até chegar o sétimo, a 7ª dispensação, que é o milênio de Cristo. É quando quando a nação de Israel receberá o Messias judaico, que reinará aqui na terra, digo, por 1000 anos, tendo o povo de Israel, que irá colaborar no reinado do Messias judaico, o milênio, 7ª dispensação. Então, meu amigo, Deus prometeu a Agar, a Ismael, que dele faria 12 nações. E Deus fez, através do filho de Abraão, Ismael, Deus fez 12 nações árabes, genuinamente falando. Então, meu amigo, a história transcorreu naquele período do Antigo Testamento, e tudo vai desenrolar nos últimos dias. 2000 anos depois da chamada de Abraão, ou do surgimento da nação de Israel, nasce o Messias Jesus, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Foi por isso que Sara abriu os olhos de Abraão, questionando sobre Isaac e sobre Ismael, porque Sara era uma mulher espiritual. Na palavra de Deus tem muitos homens espirituais, escolhidos de Deus. Mas na palavra de Deus também tem muitas mulheres espirituais, escolhidas de Deus também. E às vezes Deus dá uma visão, Deus dá uma revelação para você, para um homem de Deus, e às vezes a pessoa vai perdendo a visão, vai saindo da rota da espiritualidade, da revelação do Deus único. Então Deus pode usar uma mulher para trazer o homem para a visão correta e vice-versa. Foi essa a questão da despedida de Agar e Ismael para o deserto.
Mas mesmo assim Deus fez uma obra na vida de Ismael, fazendo surgir 12 nações árabes. Muito bem, mas o tempo passou, o Messias nasceu, a palavra de Deus estava profetizada, 2 vindas do Messias à Terra. A primeira vinda do Messias ao planeta Terra já aconteceu há 2000 anos atrás. A humanidade vive hoje 2 milênios, 2000 anos, 20 séculos depois da primeira vinda do Messias Jesus, que cumpriu as Escrituras. Isaías 53, Salmo 22 e muitos outros textos bíblicos. Mas nós estamos vivendo agora, daqui 10 anos, em 2033, completa 2000 anos de cristianismo. Nós estamos no calendário do Ocidente gregoriano, o ano de 2023, depois de Cristo. E daqui 10 anos estaremos no ano 2033, a Igreja de Cristo completará 2000 anos na face da terra. E por isto a Igreja de Cristo vai embora para o céu, viva. Os cristãos genuínos vão embora da terra a qualquer momento a partir de agora, principalmente que em 2033, daqui 10 anos, os cristãos estarão completando, eu digo os cristãos genuínos, estarão completando 2000 anos do nascimento do cristianismo. Então eu comecei o texto falando sobre guerras. As Escrituras Sagradas falam de muitas guerras. Jesus falou, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1939, depois de Cristo, teve início a Segunda Guerra Mundial. E começou em 1939 e foi até 1945. Então, a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. E o povo de Israel foi perseguido durante a Segunda Guerra Mundial. Você já sabe a história. Havia a diáspora. O povo judeu, o povo de Israel estava espalhado entre as nações desde o ano 70 da era cristã, conforme profecia de Jesus Cristo, que disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele estava falando isso em relação ao Templo de Salomão. 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, não ficou pedra sobre pedra, pois o Templo de Salomão foi derrubado, incendiado pelo Império Romano, Tito, enviado pelo imperador Vespasiano, que era seu pai, roubou o ouro, toda a riqueza que tinha no Templo de Salomão foi roubado, o templo foi incendiado, milhões de judeus foram mortos pelo Império Romano no ano 70 DC, no ano 70 da era cristã, portanto 40 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E os judeus foram dispersos pelo mundo afora.
Isso que eu estou dizendo no ano 70 da era cristã. E o povo de Israel, o povo judeu, ficou espalhado entre as nações desde o ano 70 da era cristã até o ano de 1948 depois de Cristo. Em 14 de maio de 1948, através de decreto da ONU, Israel voltou a ser uma nação politicamente falando novamente, ou seja, foi permitido ao povo judeu retornar da diáspora, retornar da dispersão na qual se encontravam desde o ano 70 da era cristã. Então, uma nação nasce em um só dia, conforme profecia da Escritura Sagrada. Porventura poderá uma nação nascer em um só dia? Parece que estava escrito em Isaías. Porventura pode uma nação nascer num só dia? Depois de mais ou menos 19 séculos, espalhada, dispersada, sepultada, espiritualmente falando, entre as nações, o povo de Israel ressurge. O retorno da diáspora, o retorno da dispersão do povo hebreu acontece a partir de 14 de maio de 1948, na Guerra dos 6 Dias, Guerra Relâmpago, em junho de 1967, depois de Cristo. O povo de Israel vence 5 nações árabes, mais ou menos, e chega ao Muro das Lamentações. E Israel ouve o decreto da ONU de cessar fogo. E o exército de Israel tinha chegado ao Muro das Lamentações, que é o que restou do antigo templo de Salomão. Israel tinha conquistado faixa de Gaza, colinas de Golã, alguns territórios que até então estavam em poder de outras nações, Jordânia, Líbano, outros. Não foi por acaso. A Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967, junho, depois de Cristo, o exército de Israel, numericamente falando, era pequenininho, pois a nação que surgiu em 1948 tinha só 19 anos de existência. Surgimento da nação de Israel em 14 de maio de 1948, depois em junho de 1967 acontece a Guerra dos 6 Dias, a Guerra Relâmpago. A nação de Israel só tinha 19 anos, que estava retornando da diáspora, da dispersão, que estava retornando de todas as nações para onde foram espalhados no ano 70. Tem muita gente que não sabe. As revistas da época falaram, reportagens, as revistas da época, do ano de 1967, da Guerra dos 6 Dias, Guerra Relâmpago, noticiaram nas suas páginas. Poderia até falar o nome de algumas revistas, mas vamos omitir essa parte. Anjos foram vistos defendendo Israel. Soldados inimigos árabes, islâmicos, fugiam dos soldados do exército de Israel de maneira inexplicável, haja vista que eles eram mais numerosos. Só tanques de guerra era mais de 250, porque anjos apareceram. Mas não foi por acaso, meu amigo, está aqui. Lucas 21, 24. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, capital de Israel, seria pisada pelos gentios, pelos povos estrangeiros, por nações estrangeiras, até que o tempo se completasse. E como a contagem regressiva para o arrebatamento da igreja e como a contagem regressiva para a volta de Cristo teve início
A contagem regressiva para a volta de Cristo, a contagem regressiva para o arrebatamento da noiva de Cristo, começou em 1948. A partir de 1948, quando a ONU permite que Israel volte a ser uma nação em seu território, ali começa a primeira fase da contagem regressiva para o arrebatamento da Igreja de Cristo e para a volta de Cristo. Mas acontece, meu amigo, que em 1948 Israel reconquista o território. Israel volta às suas terras, as terras bíblicas que Deus deu a Abraão. Mas em 1948, Jerusalém, a capital, não foi entregue a Israel, porque estava em poder de outra nação ali. Eu vou falar nome, aquelas nações que fazem fronteira, Líbano, Jordânia, outros. Por isso houve a Guerra dos 6 Dias, a Guerra Relâmpago, em junho de 1967. 5 nações árabes ou mais queriam expulsar Israel. Não concordava que Israel retornasse às terras bíblicas, pois Israel estava exilado entre as nações por 19 séculos, desde o ano 70 da era depois de Cristo. E então atacaram Israel, invadiram Israel, mas para a surpresa deles, eles foram derrotados. E a nação de Israel então reconquista a parte velha da cidade de Jerusalém e mais alguns territórios ali que eu já falei. E sabe por que Israel só chegou até o Muro das Lamentações, que é um pedaço do antigo templo? Sabe por que Israel não chegou na Mesquita de Omar, na Mesquita Dourada? No local do templo de Salomão, que está destruído? Porque não era o tempo de Israel reconstruir o templo de Salomão. Por isso, a ONU decretou cessar fogo, porque Deus não permitiu nem permitiria que Israel chegasse até a Mesquita Dourada, que é o local do templo de Salomão. Não era o templo, mas no momento certo, na hora certa, algo vai acontecer e Deus vai permitir, talvez uma permuta entre Israel e os árabes, os islâmicos, para que seja reconstruído o templo de Salomão. Meu amigo, minha amiga, sabedoria de Deus para o local da reconstrução do templo de Salomão não fosse profanado por nações gentílicas e idólatras, Deus permitiu que um povo monoteísta tivesse a posse daquele local sagrado. Até chegar o dia quando outro povo monoteísta, a nação de Israel, irá reconstruir o templo de Salomão. Parece o terceiro templo, alguma coisa assim. E agora, meu irmão pastor, você líder religioso, está assustado com a guerra no Oriente Médio? O povo de Israel é envolvido em uma guerra. Não sabemos como isso vai terminar. Questão muito delicada. Mas sabe por quê isto está acontecendo? Porque estamos no calendário ocidental no ano de 2023, já está quase terminando. Ano 2023 no Ocidente, esse calendário gregoriano que está errado. Porque, na verdade, eles dizem ano 2023 depois de Cristo. Ué, mas e antes? E antes de Cristo? E de Adão até Cristo, ou de Cristo até Adão?
Não se conta os séculos, os milênios, se você não sabe de Cristo, do nascimento de Cristo, retrocedendo no tempo até Adão e Eva. Se passaram 4 milênios. Adão foi criado mais ou menos no ano 4004 a.C., Adão e Eva. Então, se quisermos um calendário atualizado, correto, teríamos que somar 2023 anos depois de Cristo com 4004 anos antes de Cristo até Adão e Eva. 2023 mais 4004 dá ano 6027 depois de Adão e Eva. Então, meu amigo, minha amiga, pastor, líder religioso, ateu, seja você quem for, pelo fato de estarmos vivendo hoje em dia, no ano 6027, depois de Adão e Eva, observa, 6 milênios da criação de Adão e Eva já se passaram. E as Escrituras Sagradas revelam que o tempo da humanidade é de 7.000 anos, de Adão e Eva, até o final do milênio de Cristo, Apocalipse 20, de 1 a 4. O tempo da humanidade é de 7.000 anos. Então, meu amigo, minha amiga, pastor, líder religioso, se nós estamos vivendo hoje em dia o ano 6027, depois de Adão e Eva, algo vai acontecer no planeta Terra. Por que, bispo? Porque ainda teremos 1000 anos do governo do Messias judaico, milênio de Cristo, Apocalipse 20, de 1 a 4. Então, o tempo da Igreja de Cristo na Terra está acabando. O tempo dos cristãos genuínos estarem habitando aqui no planeta Terra está acabando. Porque o lugar dos cristãos genuínos habitar será lá no paraíso celestial, na Nova Jerusalém, e não aqui na terra. Deus ainda vai tratar e se relacionar com a nação de Israel, com o povo judeu. Mas para Deus relacionar com a nação de Israel, para Deus relacionar com o povo judeu, os cristãos genuínos têm que ir embora da terra, têm que ir morar lá na casa do Pai, lá no terceiro céu, lá no paraíso celestial. Por isso que Jesus Cristo diz em João 14, na casa do Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei, e vos levarei. Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai raptar os cristãos genuínos. Você é cristão genuíno? Você é cristão evangélico? Você é cristão protestante? Você é cristão genuíno de outras minorias, de denominações cristãs? Então se prepara, você vai ser raptado. Eu vou ser raptado, você vai ser raptado. Mais ou menos 1 bilhão. O bispo está falando aqui. Mais ou menos 1 bilhão de cristãos genuínos vão ser raptados da terra daqui a pouco. Mais ou menos 1 bilhão de cristãos genuínos vão ser arrebatados, transladados, raptados do planeta Terra e serão levados para as mansões celestiais, vivos, sem morrer. E quando os cristãos genuínos vivos forem raptados da terra para serem levados ao paraíso celestial vivos, os cristãos genuínos do passado que já morreram
ressuscitarão. Ressuscitarão. Sairão dos cemitérios e subirão juntos com os cristãos vivos para o terceiro céu, para o paraíso celestial. Meu amigo, minha amiga, grandes coisas vão acontecer na face do planeta Terra daqui a pouco. Essa guerra aí é mais um detalhe. Será que essa guerra vai se alastrar para a Terceira Guerra Mundial? Não está difícil, não. Ah, bispo, mas a Terceira Guerra Mundial hoje destruiria o planeta Terra. Mas talvez, meu amigo, minha amiga, pastor, líder religioso, talvez a Terceira Guerra Mundial tenha início, sim. Eu disse início. Talvez a Terceira Guerra Mundial seja iniciada, sim. Para que surja um salvador da pátria. Para que surja o anticristo. Para que surja alguém com uma proposta de paz mundial. Porque na iminência de ver o planeta Terra destruído por bombas nucleares, porque a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra nuclear. E as bombas atômicas e outras, de hidrogênio e outras que tem por aí, daria para destruir o planeta Terra dezenas, centenas de vezes, se for acionada as armas atômicas. Então, meu amigo, minha amiga, este conflito que você está vendo aí, talvez esteja acontecendo para que surja alguém dos bastidores internacionais com uma proposta de paz global no planeta Terra. Jesus Cristo ficou 30 anos aqui na Terra de forma anônima, no anonimato. Jesus Cristo passou grande parte do tempo na carpintaria com José. José, pai adotivo de Jesus, era carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13, 55, 56. Não é este o filho do carpinteiro? E não está entre nós todos os seus irmãos e as suas irmãs? Família de Jesus era no mínimo 8. Está escrito isso, Bíblia? Lógico. Você acha que tudo que o bispo fala aqui está escrito, só que você não conhece a Escritura como deveria e se assusta. A família de Jesus era no mínimo 8 pessoas, no mínimo. Vou fazer a conta? Aqui é Bíblia, Escritura Sagrada. Mateus 13, verso 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Observe, todas as suas irmãs, é plural. Então Jesus tinha mais de uma irmã. Ele não é o filho do carpinteiro e não está entre nós todos os seus irmãos? Aí Mateus 3,56 cita o nome de 4 irmãos carnais de Jesus, que obviamente foram filhos de José com Maria. Você é enganado aí com esse negócio de Virgem Maria? Sim, até o nascimento de Jesus era virgem, está escrito na palavra. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Sim, era. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas isso foi até o nascimento de Jesus, realmente. Jesus nasceu de uma virgem. Agora, ela não continuou virgem, pois ela estava casada. Depois do nascimento de Jesus Cristo, José e Maria teve 4 filhos homens. Pega aí, ó, pega aí. Não seja mais enganado por uma seita aí que se diz cristã. Uma seita global que se diz cristã, mentirosa. Te engana. Abre aí. Mateus 13, Evangelho de Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro?
E não estão entre nós todos os seus irmãos, aí cita o nome de 4 irmãos de Jesus, homens. E não estão entre nós todos os seus irmãos, fulano, 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 e todas as suas irmãs? Ora, Jesus, um filho, 4 irmãos, não estão entre nós seus irmãos, cita o nome de 4 irmãos de Jesus. 4, com Jesus, 5. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Ora, e não estão entre nós todas as suas irmãs, é plural. Então, 5 homens, Jesus, os 4 irmãos, 5. E não estão entre nós todas as suas irmãs, para estar no plural, teria que ser no mínimo 2. Se fosse 2, já daria 7 filhos, né? Jesus, seus 4 irmãos e 2 irmãs, 5 com 2, 7. Com José e Maria, 9 pessoas. No mínimo. A família de Jesus tinha no mínimo 9 pessoas. Isto é, se José e Maria teve só duas mulheres. Agora, se teve mais, 3 ou 4, aí já vai passar de 10 a família de Jesus. Jesus, um filho. Os 4 irmãos de Jesus, que está no versículo que eu te falei, Mateus 3, 55, 56, Jesus com mais 4 irmãos, 5 pessoas. E não estão entre nós todas as suas irmãs, é plural, então tinha mais de 2. 5 com 2 mulheres, 7. Com José, 8, com Maria, 9. E se foi mais de 2 irmãs, parece que foi, então a família de Jesus seria mais de 9, 10 ou mais. Não seja enganado, meu amigo, por essa seita aí que se diz cristã, que te engana, porque você não examina as escrituras sagradas. Então, meu amigo, minha amiga, a Escritura Sagrada profetizava 2 vindas do Messias à Terra, ao planeta Terra. A primeira vinda de Cristo já ocorreu há 2000 anos atrás. E agora, meu amigo, em nossos dias, vai acontecer a volta de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo virá à Terra pela segunda vez. Então, meu amigo, minha amiga, o cenário do planeta Terra vai mudar. Queiramos ou não, haverá guerras, haverá fenômenos na natureza, queremos ou não, haverá aquecimento global, aquecimento global. Está lá no livro do Apocalipse que o Sol vai esquentar 7 vezes mais. Está no livro de Isaías que o Sol vai esquentar muito. Poderia até falar o texto, você que procura lá no livro de Isaías, para você ver a quantidade que o Sol vai esquentar. Então, aquecimento global, sinal da volta de Cristo. E não adianta aí essas ONG por aí ficar pedindo doações, ficar falando, não, é para combater o aquecimento global. Não tem como combater o aquecimento global. Vai derreter sim o gelo dos polos, vai subir o nível do mar, vai dar maremoto, países vão desaparecer do mapa. Não tem um país aí? Acho que é Holanda, não é só Holanda, vários outros. Vai sumir do mapa, ó. Não tem esse papo aí do G7, G10, seja lá o que for, reunir, vamos diminuir o aquecimento global. Não vai. Está escrito aqui que o Sol vai esquentar 7 vezes mais. Abre lá no livro do Apocalipse. Abre lá em Isaías. Então, meu amigo, vai acontecer algumas coisas. A natureza vai se revoltar, vai se rebelar. Você já está vendo por aí? Fenômenos da natureza? Pois é. Vai aumentar cada vez mais. Por que, bispo? Porque está escrito aqui, nesse livro. O último livro da Escritura Sagrada. O livro do Apocalipse. Começa no capítulo 6 do livro do Apocalipse. E vai até o capítulo 18, 19. As pragas que Deus vai enviar sobre o planeta Terra. É isso mesmo. As pragas que Deus vai enviar sobre o planeta Terra. É só você abrir aí.
Livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 19. Satanás, na época do dilúvio, ele procurou uma rota de fuga. Satanás, na época do dilúvio de Noé, ele achou uma rota de fuga. Já está na outra live. Qual foi a rota de fuga? Morreu todo mundo? Não, senhor. Morreu todo mundo? Não, senhor. Baleia não morreu, peixe não morreu, tubarão não morreu, golfinho não morreu, os seres marítimos, peixes, outros seres marinhos não morreram no dilúvio de Noé, não. Você tem que prestar atenção nesse livro aqui. Tem de questionar, tem de examinar, vai sendo igual um robô, não. Tudo que eles falam você vai engolindo. No dilúvio de Noé morreu os seres humanos, todos estavam fora da arca. Morreu todos os animais, todos os pássaros. Mas os que moravam no mar não morreu, não. Satanás, então, a rota de fuga foi ir para o mar. Juridicamente, não poderia morrer todos os seres vivos da face da terra, porque Satanás recebeu da mão de Adão e Eva a procuração. O planeta Terra pertencia a Satanás. Satanás falou com Jesus no deserto, Mateus 4:10, do 9 em diante. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então a vida foi eliminada da terra no dilúvio parcialmente. Satanás tinha uma rota de fuga que o Criador permitiu juridicamente. E agora que eu falei que vai acontecer muitas coisas na face da terra, Satanás está buscando uma rota de fuga. Para onde ele quer fugir, bispo? Ele sabe que Jesus vai reinar aqui na terra 1000 anos. Satanás está querendo fugir para Marte, para a Lua. Satanás quer fugir para os astros. Por isso você vê aí viagens espaciais. NASA, estação chinesa, estação europeia, estação espacial, estou falando, europeia, canadense, vai por aí afora. Satanás quer buscar uma rota de fuga, ele quer fugir para as estrelas. Nós vamos morar lá em Marte, na Lua. São homens usados pelo diabo, que estão preparando uma rota de fuga para Satanás. Mas não adianta Satanás fugir para Marte, nem para a Lua, nem para os astros. Porque Mateus 24:25 diz: os poderes do céu serão abalados, a lua se tornará como sangue, e o sol escurecerá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Satanás, não adianta querer fugir, anjos caídos. Não adianta Satanás usar alguns homens aí, que estão aí planejando a rota de fuga para vocês. Morar em Marte, morar em Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, fazer um hotel das estrelas. Não adianta, meu amigo. Essas mentiras que você vê aí. Descobrimos um planeta habitável, descobrimos água na Lua, no céu. É tudo mentira. Tudo mentira do diabo. Deus já sabia da rota de fuga de Satanás nos últimos dias, através das viagens espaciais. Por isso, Obadias 1:4. Confere lá. Obadias 1:4. Escrituras hebraicas, Antigo Testamento. Se te elevares como águia e fizeres o teu ninho nas estrelas, de lá os farei descer. Se te elevar, Obadias 1:4. Capítulo 1, versículo 4. Se te elevares como águia, viagens espaciais, foguete, tudo isso que vocês estão fazendo aí, viu? Se te elevares como águia e fizeram o teu ninho nas estrelas, vamos colonizar os planetas, vamos colonizar a Lua. Se te elevares como águia e fizeram o teu ninho nas estrelas, de lá os farei descer. Vocês não vão colonizar ninguém. Vocês não vão colonizar a Lua, não vão colonizar Marte, não vão colonizar astro, não vai colonizar o espaço sideral, o cosmos, nada disso. Está aqui, ó. Então, meu amigo, minha amiga, aí, esses homens aí das viagens espaciais, não, bispo, é porque se o planeta Terra estiver na iminência de ser destruído, aí nós foge para a Lua, para Marte. O diabo é que quer fugir. Está te enganando, viu, mané? Então daqui para frente, nós vamos ver coisas acontecendo na face da Terra. Guerra nuclear daqui a pouco.
Não sei. Eu sei que a coisa vai chegar a um ponto que alguém vai ter que intervir. Um ser humano aí muito inteligente, mas usado por Satanás, daqui a pouco vai surgir nos bastidores internacionais, dizendo, eu tenho a solução para o planeta Terra. Vamos parar com a briga, vamos parar com as guerras. A palavra diz, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Não tem paz e não tem segurança para os moradores do planeta Terra, porque está escrito, os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Está lá em Isaías. Os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Paz global, paz mundial, mentira do diabo, pois a Bíblia diz, os ímpios não têm paz, diz o Senhor Deus. Por que a humanidade não tem paz, bispo? Porque não é possível a paz mundial? Porque a humanidade, o planeta Terra, rejeitou o príncipe da paz, Isaías 9,6. Porque um filho nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Não é o anticristo. Um filho, Isaías 9,6. Um filho nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. A humanidade rejeitou o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Então, o anticristo, daqui a pouco, nesse cenário caótico do planeta Terra, na iminência de uma guerra nuclear, na iminência da destruição do planeta Terra, seja por uma guerra nuclear, seja pelo aquecimento global, seja pelas pragas do Apocalipse, seja pela revolta da natureza, o diabo vai levantar um homem. Apocalipse 13. E ele vai propor um tratado de paz para o povo de Israel. Daniel 9, a partir do 27. Leia todo o capítulo 9 de Daniel. Profeta Daniel. A palavra diz que o anticristo, na metade da grande tribulação, isso depois do arrebatamento da igreja, o grande sinal para a humanidade, que virá o imperador global, 666, será o rapto dos cristãos genuínos daqui a pouco. Já vou até adiantando para você a quantidade de cristãos que vai ser raptado do planeta Terra. Bispo, mas isso não está escrito. Não está escrito. Mas nós sabemos quantos evangélicos, quantos cristãos evangélicos, quantos cristãos protestantes, quantos cristãos genuínos de outras denominações, de pequenas denominações cristãs, existe na face da Terra hoje. Existe na face da Terra, mais ou menos, em nossos dias, 1 bilhão, mais ou menos, né? Mais ou menos, 1 bilhão de cristãos genuínos. E por esse mais ou menos 1 bilhão de cristãos serem genuínos, praticantes das Escrituras, será a quantidade de cristãos que serão raptados da terra. Será a quantidade de cristãos que vão no arrebatamento da igreja de Cristo, óbvio. É matemática. Pastor tem que saber fazer conta, bispo tem que saber fazer conta. Tem matemática aqui na palavra de Deus, tem física quântica, e vai por aí afora. A humanidade está impactada com guerra, com medo de que as nações, essa guerra atual, receba a adesão de aliados de um lado e do outro, e isso vire a Terceira Guerra Mundial. Não será surpresa para nós cristãos, não. Claro, não desejamos isso, mas o que está escrito aqui vai cumprir. Não tem como. Não tem como não cumprir. O pecado está tomando conta da face da terra. E o Criador não vai ficar tolerando por muito tempo mais o pecado da humanidade. O Criador está sendo afrontado dia e noite pelos pecados da humanidade.
Vocês têm pouco tempo, viu? As pessoas que têm afrontado o Criador com seus pecados, vocês têm pouco tempo. Porque daqui a pouco o Criador vai mandar pragas sobre o planeta Terra. Então, meu amigo, volte-se para o livro sagrado. Volte-se para o Criador. Porque a coisa aqui na face da Terra vai ficar feia. Tá aqui. Muitas outras coisas poderíamos enumerar aqui. Imagine, meu amigo, o aquecimento global derretendo o gelo dos polos, o nível do mar subindo, causando maremotos. Tudo isso está aqui. Guerras e rumores de guerra. Primeira e Segunda Guerra Mundial estava profetizada neste livro. Abre lá em Mateus 24. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Está falando de guerra mundial, já aconteceu 2 vezes. Primeira Guerra Mundial, 1914. Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. Mateus 24. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. E será que veremos agora se levantar novamente nação contra nação, reino contra reino? Só que agora, meu amigo, é armas nucleares. Não é mais fuzil, não é mais tanque, não é mais essas bombinhas aí, não. Uma terceira guerra nuclear seria o caos no planeta Terra. Não, mas não se preocupe. O planeta Terra não vai acabar. As bombas nucleares não vão acabar com o planeta Terra. As bombas nucleares não vão destruir o planeta Terra. Não vai, não. Mas não se iluda. Que vai restar pouca gente sobre a Terra daqui a pouco, vai. No livro do Apocalipse, cita aquela região do Iraque. Diz o livro do Apocalipse que lá no rio Eufrates, que fica lá para as bandas do Iraque. O Iraque é a antiga Babilônia, se você não sabe. E o Irã é a antiga Pérsia, se você não sabe. São protagonistas, eles estão aqui, Iraque atual, antiga Babilônia. Irã atual, antiga Pérsia. Só você abrir no livro do Apocalipse, diz que lá no rio Eufrates, então lá naquela região, tem 4 anjos caídos, 4 demônios de alta patente, 4 demônios de alta patente estão acorrentados nas margens do rio Eufrates. E a Bíblia diz, está aqui, no livro do Apocalipse. Depois você procura lá, eu poderia te falar onde que está. Você que procura, seu preguiçoso, seu negligente, seu omisso, seu líder religioso covarde, que está deixando as pessoas ir para o inferno, que não lhes prega a verdade das Escrituras. E como diz a Escritura, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Você, líder religioso, pastor omisso, negligente, covarde, deixando as pessoas, as almas ir para o inferno. Porque você nem se salva e nem atrapalha as almas de se salvarem pelo conhecimento deste livro sagrado, a palavra de Deus. Tem que falar a verdade. Aqui no canal do Bispo Mariozan tem que se falar a verdade, porque estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo um tempo profético que está revelado nas Escrituras Sagradas. E diz lá no livro do Apocalipse que os 4 anjos que estão amarrados lá no Eufrates, no rio Eufrates, da Bíblia, que no início da Bíblia, lá em Gênesis, tem o rio Eufrates, diz que do jardim do Éden saía rios, o Tigre,
o rio Eufrates. Porque se você não sabe também, o Jardim do Éden era ali para o lado do Golfo Pérsico, do Iraque, naquela região. É ali que ficava o Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva. Golfo Pérsico, Iraque, aquela região ali do Irã, Iraque. E os 4 demônios, anjos que estão amarrados no rio Tigres, portanto, lá naquela região, diz a palavra de Deus, Apocalipse fala que esses 4 demônios, anjos caídos, vão ser soltos para matar 1/3 da humanidade. Está escrito aqui, está profetizado. E vai acontecer porque está aqui. Quando que esses 4 demônios vão ser soltos lá do rio Eufrates? A Bíblia diz que num determinado ano, mês, dia e hora. Num determinado ano, mês, dia e hora. Os 4 demônios que estão lá no rio Eufrates vão ser soltos para matar 1/3 da humanidade. Vai acontecer coisas na face da terra porque este livro revela. Então, meu amigo, para onde está caminhando a humanidade? A humanidade está caminhando para longe do Criador. Por isto, Jesus Cristo disse: haverá guerras e rumores de guerra. Sabe por que existe guerra? Porque lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando Caim matou Abel, a Bíblia diz nas epístolas de João, aqui, ó, nas epístolas de João, que escreveu 5 livros da Bíblia, 1 João, 2 João, 3 João, Evangelho de João e o livro do Apocalipse, o apóstolo João escreveu 5 livros do Novo Testamento, da Escritura cristã. E lá no livro, não sei, na 2ª carta de João, capítulo 2, por ali, diz que Caim era do maligno. Por isso ele matou Abel, que era justo. Sabe o que significa isso? Caim matou Abel. Ali surgiu, através de Caim, uma árvore genealógica do mal, representada na pessoa de Caim, que era do maligno. João escreveu lá que Caim era do maligno. Caim era de Satanás. Então ali surgiu uma árvore genealógica de Caim, que é a árvore genealógica do mal. E Abel é a árvore genealógica do bem. Então, meu amigo, a humanidade tem 2 árvores genealógicas atualmente. A árvore genealógica do mal e a árvore genealógica do bem. Por isso existe guerra. Porque as 2 árvores genealógicas, a árvore genealógica do mal, representada por Caim, e a árvore genealógica do bem, representada por Abel, estão em conflito. Conflito entre espírito e carne. Conflito entre coisas carnais e coisas espirituais. Lá no céu houve guerra. Estou terminando. Porque no próximo vídeo, na próxima live, nós vamos aprofundar mais sobre guerras. Guerras no céu, guerra na terra. Lá no céu teve uma guerra que dividiu os anjos em 2 grupos. Os que são de Satanás e os que são de Deus. Aqui na terra também está havendo guerras desde o início do mundo. E agora, nesses últimos dias, antes da volta de Cristo, nesses últimos dias que antecede o rapto, o arrebatamento da igreja de Cristo e vai embora para o céu. Nesses últimos dias, antes que surja o anticristo 666, haverá guerras. Por causa de território do antigo Império Romano será restaurado. As coisas vão acontecer segundo a Bíblia. Não segundo querem os homens. Segundo está escrito aqui. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você líder religioso, evangélico ou não, comece a examinar este livro. A humanidade está caminhando
para os últimos dias. Aliás, os últimos dias já começou há 2.000 anos atrás. Agora é os últimos minutos da humanidade. Então muitas coisas vão acontecer para que surja uma proposta de paz mundial. Muitas coisas vão acontecer para que entreguem o governo da humanidade a um só homem. E este homem, infelizmente, será o anticristo, o enviado do diabo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Satanás vai se apresentar para a humanidade daqui a pouco, um homem dizendo que ele é o Messias, o falso Messias, o anticristo 666, será o enviado de Satanás para enganar a humanidade. E ele vai enganar até Israel. Porque o líder mundial anticristo 666, Daniel 9, 27, vai assinar um tratado de paz com a nação de Israel por 7 anos. O líder mundial vai assinar um pacto, um tratado de paz com a nação de Israel por 7 anos, daqui a pouco. Quando chegar no meio do pacto de 7 anos, do tratado de paz, o anticristo 666 vai quebrar o pacto com a nação de Israel. É isso mesmo. E vai querer riscar a nação de Israel da face da terra. Só que ele não vai conseguir, ele não vai ter sucesso. O líder mundial, ninguém conseguirá destruir Israel daqui para frente. Porque quando tudo parecer que está perdido, na iminência de Israel se riscar do mapa, o Deus de Abraão enviará a solução. Qual será a solução? O Deus de Abraão enviará o Messias judaico, que aparecerá nas nuvens do céu, vindo. E ele descerá no Monte das Oliveiras, lá em Israel, lá em Jerusalém. E o Messias que virá nas nuvens do céu e descerá no Monte das Oliveiras, destruirá os inimigos de Israel. Destruirá as nações, os povos, tribos que forem contra Israel e pró-anticristo. Sabe por quê? A nação de Israel vai sobreviver até o fim dos tempos, conforme tem sobrevivido, porque a nação de Israel pertence ao Deus único. A nação de Israel pertence ao Deus vivo. Está escrito: ai daquele que tocar da nação de Israel, toca na menina dos olhos de Deus. É o povo bíblico, é o povo escolhido por Deus, é o povo do qual nasceu Jesus há 2.000 anos atrás. Nós vamos encerrar, continua na próxima vídeo, na próxima live. Inscreva-se no canal do Bispo Maruzan, no youtube.com, dê o seu like, sua curtida, compartilhe com seus amigos, do WhatsApp, das redes sociais, do Twitter, do Instagram, do Facebook, enfim. Compartilhe os vídeos com mensagens profundas das Escrituras Sagradas, falando segundo está escrito, não segundo a sua religião pensa, não segundo a sua seita pensa, não segundo o ateu pensa. Aqui nós falamos que está aqui, ó. E nós não estamos pegando leve, a gente podia pegar mais fundo, mas tem muita oportunidade. Então, meu amigo, minha amiga, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Mas ainda não é o fim. Não temas, o planeta Terra não será destruído. Quem será destruído serão os moradores do planeta Terra que não pertencem a Deus, que não pertencem ao Criador. Se você, meu amigo, minha amiga, não pertence ao Criador do planeta Terra, você sim será riscado do mapa, você sim deixará de existir. Porque Deus vai esvaziar o planeta Terra, os adeptos de Satanás, os seres humanos que pertencem ao diabo. Vocês sim vão ser riscados da face da terra. E só restará aqui na terra, para o milênio de Cristo, os justos. Aquelas pessoas tementes a Deus. Aquelas pessoas que são monoteístas genuínos.
Agora, não poderia encerrar a live sem dizer que o povo de Israel não é o único povo monoteísta na face da terra, não. Tem muitas outras nações da face da terra que são monoteístas, genuínos e que servem o Deus vivo também. É isso mesmo. Na sabedoria de Deus, eu não disse que ele fez uma promessa a Ismael? E faria um grande povo surgir dos lombos de Ismael? Deus tem povos monoteístas na face da terra que pertencem a ele. Ainda que os cristãos não entendam, ainda que outros religiosos não entendam, Deus tem um povo gigantesco na face da terra e esse povo é monoteísta, genuíno e serve o Deus único. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, mas o Deus único não pertence somente a vocês, nação de Israel, não. Deus tem um povo monoteísta genuíno aqui na terra. Para encerrar, é forte. Sabe por quê? Porque esse líder global que vai propor a paz mundial, o Anticristo 666, que vai surgir dos bastidores internacionais, daqui a pouco, através de toda essa configuração política de territórios, de outras, moeda única daqui a pouco para o planeta Terra, o falso profeta, um líder religioso mundial, daqui a pouco vai surgir na face da terra. Acontece, meu amigo, que o Anticristo 666 será politeísta, será um adorador de vários deuses, um idólatra. E Deus não tolera a idolatria, Deus não tolera o politeísmo. Encerrando, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória e a minha honra não darei o meu louvor às imagens de escultura, os ídolos de barro, de pedra. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor. Está escrito, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória e a minha honra, meu louvor, não darei às imagens de escultura. Deus não dá a honra dele, a glória dele, para as imagens de escultura, as estátuas de pedra que muitos religiosos adotam. Então esse anticristo, que vai trazer essa paz mundial por 7 anos, ele terá que enfrentar os monoteístas genuínos. Por isso haverá no planeta Terra mais de 2 bilhões de pessoas monoteístas genuínas que vão rejeitar o anticristo 666, exatamente por ele ser politeísta, por ele ser idólatra. E mesmo com a ameaça de morte, de uma inquisição global, que o anticristo 666 vai declarar para ajoelhar e adorar ele, a imagem dele, ou receber a marca dele, os 666, os monoteístas genuínos da face da terra daqui a pouco, não vão se submeter, vão ser opositores do anticristo. Os monoteístas genuínos do planeta Terra vão ser opositores do politeísmo, do falso profeta, do líder mundial religioso, que será o falso profeta. O anticristo também terá o líder religioso político. Digo, o líder religioso monetário, a moeda única. Uma moeda só, uma moeda única, uma moeda corrente única para todo o planeta Terra. E o próprio anticristo, que será o líder religioso mundial político, como os imperadores romanos e outros do passado, que se diziam divindades. E muitos deles exigiram até adoração, como Nero e vários outros. Assim o anticristo vai fazer. E por isto, o povo monoteísta, nesse momento singular da humanidade, é de suma importância. Grande abraço.